As fraturas, então, é uma interrupção na continuidade do osso. É uma emergência traumato-ortopédica que requer boa orientação de atendimento, calma e tranquilidade por parte de quem for socorrer e principalmente o transporte adequado. A pessoa que sofre uma fratura, ela tem uma dor intensa, pessoal. Ocorre quando existe não solução de continuidade de um osso. Ela pode acontecer de uma forma acidental ou não, por outras doenças que a gente já vem acarretando aí, como por exemplo, deficiência de vitaminas, né, no osso. Aí a pessoa, qualquer batidinha, acaba tendo uma fratura, uma fissura ali no osso, osteoporose, né? Mas também a gente pode se deparar com essa situação tanto em acidentes quanto dentro do domicílio, queda da própria altura, às vezes a pessoa resbala. Geralmente devido a um impacto, uma queda, movimento violento com esforço maior do que aquele que o osso pode suportar. O envelhecimento e doenças ósseas, como eu disse, a osteoporose, aumentam o risco de fraturas que podem ocorrer mesmo após traumatismos banais. Como que eu vou saber se um paciente realmente teve uma fratura, se realmente uma partezinha ali do seu osso saiu do lugar? Ninguém tem o olhar do super-homem, né? Então a gente precisa estar levando essa vítima até o hospital para estar fazendo um exame de diagnóstico por imagem. Então, quando acontece uma fratura, normalmente, se ela não é exposta, vai acontecer um hematoma, vai formar um calo e aí depois vai ter todo um processo ali para esse osso tá indo para o lugar. Existem recuperações de fratura que podem demorar até 5 anos, pessoal. O pessoal quebra a perna, quebra o pé ali e demora, tá? Não é uma coisa assim, osso demora para voltar para o lugar. É bem importante a gente saber isso. Então, se a gente estiver atendendo também um paciente vítima de fratura, esse paciente vai ter dor. Ele não está se fazendo, que ele não consegue, por exemplo, apoiar o membro ali, fazer os movimentos, porque dói, demora. Não é fácil fazer osso voltar para o lugar e muito menos osso crescer e se recompor, né? Alguns tipos de fraturas aqui, então, para vocês estarem conhecendo. A fratura pode ter perda total ou parcial da continuidade óssea. Ela pode ser fechada ou pode ser aberta. Quando ela é fechada, ela é mais fácil de voltar para o lugar, né? O tempo de recuperação ele é mais rápido. Já aberta é quando a gente tem uma fratura exposta. A gente vai suspeitar de fratura ou de alguma lesão articular ali quando tiver dor intensa no local e que aumente ao menor movimento. Quando eu tiver um edema local. Quando eu tiver crepitação no som, que é, por exemplo, um barulho parecido com o de amassar papel. Hematoma, rompimento dos vasos, acúmulo de sangue no local, manchas de coloração azul, que a gente chama de equimoses, que podem aparecer algumas horas depois da fratura. E às vezes assim, dei uma batida no braço, tô sentindo dor, tá roxo. Ah, não é nada, vou botar um gelinho ali, vai melhorar. Vai no médico, orienta que a pessoa vá no médico para estar realizando um exame de imagem, porque pode ocorrer também lesão dos nervos, paralisia.
Aqui a gente tem um exemplo de fratura exposta, né? O que a gente faz? Qual é o primeiro socorro que eu vou fazer numa fratura? Fraturas são emergências traumáticas, ortopédicas, como a gente falou. Ou seja, precisa ser tratado em ambiente hospitalar. Não se tem muito o que fazer ali, a não ser acalmar a vítima, né? Na hora. Se eu não conseguir transportar essa vítima, eu aguardar que o SAMU venha para levar essa vítima de forma adequada, ali com o transporte adequado e não esteja piorando. Observar o estado geral do acidentado, procurar lesões mais graves ou ferimentos e hemorragias, né? Acalmar o acidentado, pois ele vai ficar apreensivo, pode entrar em pânico, desenvolver crise de ansiedade, né? Uma disfunção em todos os sinais vitais devido à dor, que é grau 10. Prevenir o choque hipovolêmico, então, que vocês já sabem o que é. Controlar eventuais hemorragias e cuidar de qualquer ferimento com curativo antes de proceder à imobilização. E aí a gente vai engembrar, né? Colocar um pano limpo sobre a fratura. A gente jamais vai tentar colocar o osso no lugar sozinho, tá? Imobilizar o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para o acidentado, o mais naturalmente possível. É importante salientar que imobilizar significa tirar os movimentos das juntas acima e abaixo da lesão, tá? Então eu preciso acomodar esse membro que tá com essa fratura com que ele não consiga mexer, né? Ele não consiga dobrar, ele não consiga apoiar. Eu vou ter que carregar essa pessoa. Enquanto o serviço de suporte básico de vida não vem. Toda atenção é pouca porque o menor erro, pessoal, pode causar sequelas irreversíveis. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fratura, por exemplo, né? A gente tem uma fratura que a olho nu eu não enxergo. Só que por esses hematomas aqui, a gente já tem uma noção, né? A gente já viu que a pele fica amarelada e isso é em poucas horas que acontece, tá? E aí, se eu precisar imobilizar esse paciente, eu preciso utilizar de talas, caso haja necessidade, pois elas vão auxiliar na sustentação do membro atingido. Elas têm que ter o tamanho suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. E aí eu vou estar utilizando os meios disponíveis naquele momento. Pode ser papelão, pode ser jornal, pode ser um pedaço de madeira. Eu posso improvisar uma tala com qualquer material rígido ou semi-rígido. Tábua, madeira, papelão, revista enrolada, jornal grosso. O membro atingido, ele deve ser acolchoado com panos limpos, camadas de algodão ou gaze, procurando sempre localizar os pontos de pressão e desconforto. Prender as talas com ataduras ou tiras de pano. Apertar o suficiente para manter a área imobilizada. Ficar de olho na questão da insuficiência circulatória, que a gente já viu. Agora a gente vai ver um pouco sobre amputação traumática, tá? Primeiro, antes de amputação traumática, a gente vai falar um pouquinho sobre esmagamentos, tá? Trata-se de uma lesão comum em acidentes automobilísticos, desabamentos, acidentes de trabalho. Resulta em ferimentos abertos e fechados,
Ocorre dano tecidual extenso de estruturas, pode inclusive levar a óbito na hora. O que que a gente faz? Assistência especializada, executar o ABC da vida ou o XBAC, como vocês já viram, transporte rápido, pois o estado do acidentado é potencialmente grave. Então a gente observa ali, né, uma pessoa esmagada num acidente. No caso de eu conseguir remover ela, né, porque às vezes a gente precisa estar aguardando ali a equipe de bombeiros para retirar essas vítimas das ferragens, existe uma coisa chamada ABC da vida. Alguns conhecem, né, como XABC. Enfim, tem N siglas ali. Mas basicamente o que que é? Eu cuidar se tem obstrução das vias aéreas, se o paciente está respirando, como é que está a circulação, o estado de consciência e a proteção da vítima. Baseado em tudo que a gente estudou até agora, a gente consegue ter uma noção, né, de desobstrução de vias aéreas, de cuidar se está respirando, se não está respirando e não tem batimento, iniciar PCR, né, a massagem, o estado de consciência, a proteção da vítima, para evitar que mais nada caia em cima dela, né. Relacionado a amputações traumáticas, aqui nesta primeira imagem, então a gente consegue, a nível de curiosidade, saber locais, né, que pode ser amputado, a articulação que pode ser amputada, né. As amputações são definidas como lesões em que há separação de um membro da sua estrutura protuberante do corpo. Pode ser causada por objetos cortantes, esmagamentos, força de tração, acidentes. Estão frequentemente relacionadas a acidentes de trabalhos e automobilísticos e a maior prevalência pessoal é em pessoas jovens. O tratamento inicial deve ser rápido pela gravidade da lesão que pode causar a morte por hemorragia e pela possibilidade de reimplante do membro amputado. Aqui vocês lembram que a gente viu sobre os torniquetes, né? Essa perna aqui, se ela estivesse com sangramento aqui ativo, né? O que que eu ia fazer? Aplicar um torniquete aqui para evitar, né, que o paciente sangre ali até a morte. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um dedo que foi amputado. Aí vocês podem me perguntar, tem como reimplantar membros? Sim, pessoal, tem. Mas tudo isso depende da avaliação cirúrgica realizada em bloco. O que que a gente pode fazer enquanto estamos prestando os primeiros socorros, né? Para qualquer parte de membro. A gente lava o pedaço que foi amputado, por exemplo. Amputei meu dedo lá. Então, eu vou, primeira coisa, cuidar a questão da hemorragia, né? Vou tentar estancar a hemorragia, fazer um curativo compressivo ali na ponta do dedo que foi amputado. Lavo o membro que caiu com água corrente, envolvo ele num pedaço de papel úmido, numa gaze, num pano limpo, uma camiseta limpa, coloco num saco, coloco no gelo e corro para o hospital. Se a gente conseguir chegar a tempo no hospital, sim, esse membro pode ser reimplantado. Só que tudo é avaliado, como é que foi o trauma, como é que tá para refazer a ligação desses nervos, né? Inclusive pode sim, a gente tá conseguindo reimplantar um membro e voltar aos movimentos com muito esforço de fisioterapia. E um cirurgião mega ótimo, né, pessoal? O controle da hemorragia é crucial na primeira fase do atendimento de primeiros socorros. O membro amputado deve ser preservado sempre que possível, porém a prioridade é a manutenção da vida, tá? Então, assim, cara, se não tem como tu botar o membro lá dentro do gelo, fazer o que tem que fazer, vai te preocupar em estancar a hemorragia e levar essa pessoa, essa vítima, para um ambiente hospitalar para ser tratada. Aqui um exemplo, então, né? A gente lava com água corrente, envolve no papel, põe num saco, mete no gelo e vai para o hospital. Acalma a vítima, né? Cuida para ela não estar entrando em choque hipovolêmico ali, né? A gente abre as vias aéreas e presta assistência ventilatória se necessário, controla a hemorragia,
Observa ali se o paciente não está entrando em choque. Cuida com o segmento amputado, né? Jamais vai colocar a extremidade em contato com o gelo. Lesão por objetos pérfuros cortantes, a pele e o tecido profundo podem ficar exteriorizados. Não remover objetos encravados, né? Eu mandei um vídeo para vocês já que a gente não remove objeto encravado, porque o que vai acontecer? Vai desencadear uma hemorragia ali, né? Porque vai ter o destaponamento dos vasos sanguíneos. Estabilizar com um tipo de curativo apropriado e aquilo que eu tenha no momento, tá?